De volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 17 minutos. Olha, os robôs colaborativos, cobots, têm contribuído muito para a área industrial e também para a educação. E a tendência, gente, é que cada vez mais as pessoas trabalhem com robôs e não como robôs. E aí que entra, então, a automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar. A gente conversa agora com Bruno Zabel, gerente de desenvolvimento de negócios da Universal Robots, na América do Sul, uma empresa dinamarquesa líder na produção de braços robóticos industriais colaborativos. Bom dia para vocês, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio através da tecnologia, né? Para conversar sobre tecnologia. Qual o cenário, então? Explica para a gente como é que está esse cenário do uso de robôs colaborativos. Bom dia, Paulane. Muito obrigado aqui por nos receber. É bastante empolgante poder falar dessa tecnologia que eu já estou imerso aí há mais ou menos uns 6 anos. E o que eu tenho a comentar com vocês é que o mundo da robótica ele vem crescendo, né? O mundo cresce, a indústria demanda por isso. E os cobots, eles são um tipo de robô, né? Um braço robótico um pouquinho mais moderno, com outras tecnologias que nos permitem fazer coisas diferentes, né? Então, a pergunta da Paulane foi com relação ao mercado. Globalmente, a gente vem crescendo em 2 dígitos e o Brasil não está para trás, tá, gente? Uma coisa bastante interessante é que aqui no Brasil a gente já tem instalações em todos os segmentos industriais. Então, desde uma indústria pesada, pensando em mineração, siderurgia, passando por automotivo, até coisas delicadas na eletrônica, em farmácia, alimentos e bebidas. Pois é, eu queria que você desse mais exemplos para a gente, por exemplo, desse uso dos robôs colaborativos dentro da educação, por exemplo. Você pegou um ponto importante, né? Como essa tecnologia está chegando e é uma coisa nova, tem todo um processo de aprendizado. E eu estou muito orgulhoso até de poder falar que o Brasil está sendo um pioneiro na educação, tá? Então, a gente já tem hoje, provavelmente, mais de 200, 300 unidades espalhadas no segmento educacional. Por quê? Já é uma tecnologia que vai estar inserida na indústria e também no mundo comercial num futuro muito próximo, e a educação brasileira se antecipou e já está ensinando isso. Inclusive, tem até exemplos, né, de algumas escolas, de pré-escolas, que colocam alunos ali a partir dos seus 5, 6 anos em exposição com essa tecnologia. Então, o Brasil hoje aqui está sendo um exemplo no segmento da educação. E como é que esses robôs são aplicados de fato, né? As crianças têm contato com esses robôs de que forma? Direta. A gente... porque é um robô colaborativo, né? Então, na essência, o que é a definição? Ele é um braço robótico que está apto a trabalhar ao lado de pessoas, né? Então, quando a gente fala que a gente vai criar um mundo que as pessoas trabalhem com robôs e não como, é que o robô vai ser visto realmente como uma ferramenta de trabalho, um parceiro, um braço extra. Então, as crianças, elas são expostas ao braço e alguns periféricos e elas aprendem através de uma experiência interativa, ou seja, desenvolvendo uma situação, um problema. Então, isso gera, né, um trabalho em equipe, raciocínio lógico, através de uma ferramenta que é segura, né? Então, tudo fecha e as crianças se divertem, enfim, é uma coisa bastante motivadora. A gente já começa a ver também, já é bastante comum a utilização de braços robóticos, por exemplo, na saúde, né? Em cirurgias, a gente vê essa interação muito grande com a saúde, e importante também, né? Sem dúvidas, Paulane. A saúde, ela também vem aderindo, né, a essa tecnologia de robôs. E aí, quando a gente fala de área de saúde, algumas outras certificações são necessárias. Então, é um tipo de robô que é uma outra classe, não é bem o colaborativo. Mas o que é interessante é que essa nova geração de médicos, né, vamos dizer assim, a geração X, geração Y, eles já estão sendo inseridos desde já nesse mundo da robótica. Então, cada vez vai ser mais comum, a gente está vendo familiares conhecidos fazendo procedimentos simples robotizados, né? O médico pode fazer à distância, tem uma questão de precisão, enfim, tem diversos benefícios, né? Então, eu acho que não vai rolar uma substituição, é um complemento mesmo. Uhum. E quais são os maiores desafios, né, para que a gente possa ver cada vez mais a inserção desses robôs colaborativos em empresas? Olha, Paulane, eu vou dizer para você que é o paradigma de quebrar como as coisas sempre foram feitas. Por que eu te falo isso?
Hoje, a gente vê muitos processos industriais, né, no dia a dia que são monótonos, são extremamente repetitivos, são periculosos e que são feitos da forma que são porque nunca existiu uma tecnologia que pudesse suprir essa necessidade, né? Então, eu acho que agora é a gente quebrar esse paradigma de falar, olha, a gente tem uma ferramenta que não vai gerar o desemprego. A gente vai realmente colocar uma ferramenta para auxiliar o seu colaborador a fazer aquilo melhor. Então, a gente pensa também no bem-estar das pessoas, né? Então, eu acho que essa relação toda contribui para um crescimento geral da indústria. E desde o primeiro robô colaborativo, né, comercialmente viável, ainda em 2008, o que mudou de lá para cá? Quais foram os avanços que a gente pode listar aqui? Vou te falar uma curiosa. O robô colaborativo ele surgiu antes de terem surgido regulações e normativas de como usar essa tecnologia. Então, olha que curioso. Nossa. Então, surgiu o braço, surgiu a tecnologia, anos depois, as grandes instituições começaram a olhar e falaram assim, pô, como que eu vou garantir que essa tecnologia pode trabalhar com o ser humano? Então, definiram-se regras e tudo mais, e o que aconteceu? Esses braços eles vêm ganhando novas tecnologias no que tange hardware, né, que é a própria constituição mecânica do braço, mas principalmente a parte de software, que é a parte da interação. Então, a beleza do robô colaborativo é que ele tem uma plataforma que qualquer pessoa consegue usar. Então, o grande salto é a gente poder tornar a automação simples. Na verdade, a nossa missão é muito simples. A nossa missão é fazer a automação estar disponível para todos, em qualquer lugar. Então, essa é uma das ferramentas. Agora, me diz uma coisa, Bruno, em média, né, quantos kits existem desses tipos de... Quantos tipos de kits, né, de robôs colaborativos existem e quais são as áreas em que a gente vê mais essa atuação? Olha, tipos, eles variam com tamanhos e carga, né, que eles podem manipular, mas eu diria para você que uma coisa interessante é que o nosso portfólio tem 5 robôs, e com 5 robôs a gente atende uma gama de aplicações inacreditáveis. Então, vou te dar alguns exemplos para tornar isso um pouco mais palpável. Em segmento de alimentos e bebidas, quando você chega no final da linha de produção, tem uma hora que tem uma pessoa que pega a caixa que está na esteira e coloca num pallet. Ele empilha. E a pessoa fica o dia inteiro manipulando caixas. Se você pensa que uma caixa pesa 6 quilos e tem um ritmo produtivo tal qual, sei lá, a pessoa manipula 2, 3 toneladas no dia. Então, sabe, tem uma questão ergonômica. Então, paletização é um bom exemplo, se a gente olhar para esse segmento. Se a gente vai para outro, vamos falar de uma coisa mais curiosa. Então, se a gente vai para dentro de automotiva, uma coisa que machuca os operadores, às vezes, é ficar fazendo parafusamento, né? Porque se você fica girando o seu punho, isso pode dar tendinite, lero, outras coisas. Então, o robô entra em cena para fazer a parte repetitiva e de precisão que exige o esforço, e o operador está do lado tirando a peça e colocando a peça. Então, trabalhando em conjunto. Então, assim, para cada segmento industrial, eu posso te falar pelo menos, sei lá, umas 4, 5 aplicações possíveis. Então, agora, aqui no Brasil, inclusive, o segmento pesado de mineração e siderurgia é o segmento que mais está inovando, porque é um segmento muito forte presente aqui na região do Brasil, frente a outras partes do mundo, né? Então, uma curiosidade aqui. Pois é, que bacana, é muito bacana. A gente consegue ver também, por exemplo, a utilização de robôs colaborativos dentro da agroindústria? Olha, essa é uma ótima pergunta, Porlani. A gente está no agro, mas eu vou te falar onde. A gente participa muito no processo da montagem das máquinas agrícolas, né? Não diretamente no campo, mas quando a gente pensa numa colheitadeira, pensa no processo produtivo. É uma máquina grande, tem um monte de peças, então a gente acaba atuando no agro por essa frente. Já em países mais desenvolvidos, sei lá, eu vou citar um caso que a gente tem na Austrália, com a Universidade de Sydney, eles já desenvolveram um tipo de veículo autônomo, né, que é abastecido por energia solar, que tem um robô que vai fazer a avaliação do plantio, vai ver se tem alguma coisa de errado, vai fazer monitoramento, ele vai andando pelo campo de forma autônoma. Mas isso é uma coisa que está acontecendo lá por uma escassez de mão de obra, que no Brasil a gente ainda não chegou nesse ponto. Bacana, então, viu? Muito bom a gente ver que nós não estamos atrás, né? Não estamos aquém, como geralmente a gente vê em tantos outros setores, né? Importante a gente ver que esses investimentos acontecem aqui no Brasil. O que falta para que a gente possa atingir, então, o cenário ideal? Olha, essa é uma pergunta
até difícil de responder. Eu acho que, assim, quando a gente pensa na adoção de uma tecnologia disruptiva, existem fases da adoção. Tem aquela pessoa que adora a nova tecnologia, que vai querer aderir a qualquer instante. Já tem as pessoas mais conservadoras que esperam ser testadas para aderir. E eu acho que aqui no Brasil a gente está começando a passar dessa etapa do early adopters, né, para o vast majority, que é a terminologia usada, né? Então, eu acho que, assim, os empresários estão entendendo que é uma tecnologia que traz um benefício cultural, tecnológico, em termos de processo, só que ainda existem algumas barreiras aqui no Brasil, que é o custo do capital, por exemplo. Aqui a gente tem taxas de juros elevadas, então fazer um investimento, o empresário ainda vê como um pouco de risco. E o último ponto também é uma questão estratégica, que muitas vezes a gente se depara com empresários que fazem o cálculo do investimento na automação baseado, às vezes, no custo da mão de obra direta, como se fosse trocar elas por elas. E como a gente está quebrando esse paradigma, que não é troca, é complemento, os cálculos são diferentes. Então, a gente também tem essa parte financeira que precisamos passar por um processo de reeducação, né? De como reavaliar a automação dentro das fábricas, como que a gente avalia o investimento, o retorno, o payback, né? Todas essas métricas. É verdade. Bruno, olha, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso jornal. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Seguramente. Obrigado pelo convite, pessoal, e lhes desejo uma ótima tarde. Até mais. E olha, gente, vamos agora com a nossa participação ao vivo, com o Fernando Palmeira trazendo informações, infelizmente, sobre aumento de gasolina que já está aí à vista. Bom dia para você, Fernando. Ok, Porlane, um abraço, bom dia e desejando já boa tarde para você, para toda a nossa equipe e para quem nos assiste em Alagoas, pelo Brasil e pelo mundo, a nossa TV Mar. Notícia indigesta, mas nós temos que dar sim. É novo aumento anunciado para as distribuidoras com relação a preços da gasolina e do diesel. A gasolina, em termos de distribuidora, está subindo a partir de agora 0,41%, o que corresponde aí já para os postos tirarem o seu lucro, com certeza aumentar isso aí, R$ 2,93. Diesel, esse não mexe apenas na economia, no orçamento doméstico, mas na economia do país como um todo. O aumento para as distribuidoras por litro, 0,78%, o que corresponde a mais R$ 3,80. Isso, claro, sem falar naquilo que vai ser acrescido para o lucro dos postos de combustível. Isso vai variar. É por isso que a gente não pode precisar aqui quanto será exatamente. Porque tem postos que, na realidade, seguram o preço ao máximo que pode e faz fila e vende mais e lucra mais. E tem postos que, infelizmente, vão sempre, quando nada, na mesma mira, na mesma reta dos aumentos que foram permitidos e concedidos para as distribuidoras. Portanto, fique atento no seu orçamento de casa, vai ter sim aumento da gasolina. E para você transportador, para você que também tem carro a diesel, vem mais aumento, o que pesa na economia dos empresários, dos caminhoneiros e na economia nacional, puxando, claro, infelizmente, inevitavelmente, a inflação. São essas informações que a gente passa para você, com essa prioridade para você ficar bem informado, acompanhando a TV Mar no TV Mar News. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arton de Mello no canal 525 NET. Claro, a gente segue com você, Porlane Santos, no TV Mar News. Pois é, né? Já a população já começa a se organizar, readequar o seu orçamento para a nova realidade, né? Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações ainda para vocês.